Senhor, né? Então, espero que o pouco que eu vou trazer, os irmãos se agarrem e que Deus também goste, porque este ano para mim foi, graças a Deus, foi um ano de vitórias, né? Porque eu sou um novo convertido na igreja, mas Deus já tem me abençoado grandemente, porque tem me dado muitas oportunidades. Casei dentro da igreja aqui, eu e minha esposa, minha família, estamos unidos, graças a Deus, e só bênção, só vitória. Então, vou ser rápido, não sou um pregador ainda, mas Deus está trabalhando. Então, espero que saia da forma que Deus quer que saia, amém? Então, eu vou ler um versículo que eu encontrei lá em 1 Crônicas, que se encontra no capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, somente esses dois versículos. Eu gostei muito, um pouco desse versículo aqui lembra um pouco de mim também, porque eu não sei se as pessoas ouviram falar, que para mim também é novo, porque eu nunca tinha ouvido falar em Jabez, Então eu gostei e fui buscar um pouquinho, quem era, o que era, quem foi Jabez. Eu achei interessante o nome e fui buscar. Então vamos ler o capítulo 4, versículo de número 9 e 10, que diz assim: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Então pode se assentar. E aqui eu queria começar, porque é um livro de genealogia, descendência, então é muito difícil encontrar aqui algo sobre alguma pessoa, Então aqui é mais a descendência, mas aqui é para ver o quanto Deus é grande, Porque Ele não quer saber nosso grau escolar, Ele não quer saber sua formação, mas Ele foi fiel e botou o nome de uma pessoa aqui e mostra que essa pessoa não era grande, Não era grande, mas Deus não deixou de esquecer dessa pessoa. Ele lembrou e botou para que nós víssemos, E na Bíblia já fala que tudo na Bíblia foi escrito para nosso exemplo, Lá em 1 Coríntios 10, 11 fala que tudo foi escrito para nosso exemplo. Então aqui fica a história de Jabez para nosso exemplo, Porque a Bíblia, o significado do nome que se diz com dores dele, aquele que causa dor, porque este nome, a Bíblia diz que a mãe sofreu muito para dar a luz a este menino. Talvez nasceu contrário à natureza física e por isso ela deu este nome, Então sua mãe sofrera no parto por algo. Então a história não sabe dizer qual foi o sofrimento dela, mas algo de muito ruim ela estava passando no momento. Então colocou este nome, Jabez, porque com dores dei a luz. Então ele trouxe um nome já meio negativo para a vida dele, porque Jabez tinha um nome carregado de negativismo e pessimismo. Um menino que nasceu sobre o estigma da dor e do sofrimento. O menino que nasceu fadado ao fracasso e destinado ao insucesso. Jabez era um jovem que não tinha esperança, um jovem discriminado, um jovem que não tinha mais saída e perspectiva de vida. Jabez poderia se conformar com todos os tipos de sofrimento, poderia dizer: eu não vou ser ninguém da tribo de Judá.
E hoje existem muitas pessoas que estão como Jabez, fracassadas, derrotadas, tristes, amaldiçoadas. E Jabez tinha outros irmãos, né? Mas a Bíblia não falou quem são os irmãos de Jabez, mas fala que ele teve outros irmãos. E a Bíblia só fala que Jabez foi ilustre, mais ilustre do que seus irmãos. Então ele fez algo de especial que agradou a Deus. Então é igual fala, porque a gente não é porque alguém da nossa família não conseguiu algo, né, de interessante, de bênçãos, que eu não vou conseguir. Porque assim fala a história de Josué também. A gente pode tomar como exemplo a história de Josué, porque seus irmãos não sonhavam, mas Josué sonhou bastante e conseguiu algo na vida dele, né? Que Deus deu muita bênção e vitória na vida dele. Então aqui fala, né, que Jabez, ele poderia ter aceitado essa vida, poderia ter aceitado tudo isso, esse negativismo, poderia ter aceitado as pessoas falando mal, como tem muitas das nossas vidas, as pessoas visam mais aparência, né? Então, mas Deus não visa aparência, né? Deus, ele olha muito o nosso interior, né? Não é aparência. Muitas das vezes, muitas pessoas estão bonitas por fora, mas por dentro estão podres, né? E muitas das vezes as pessoas estão feias por fora, mas estão muito lindas para Deus por dentro, como é a história de Lázaro também, né? Então, e qual a atitude que Jabez tomou? Tinha tudo para ser um fracassado, derrotado. A própria mãe colocou um nome negativo, com dores dei à luz. Mas um dia aquele menino cresceu e era jovem. E o interessante é que ele era jovem, né? Como hoje estava falando bastante sobre o jovem. Então aqui mostra que Jabez era jovem. Ele cresceu, mas ainda era muito jovem. Mas ele não se conformou com aquela situação de dor, pelo nome que carregava. Para Jabez não tinha mais saída. Mas o que fez Jabez? O que fez? Jabez invocou o Deus de Israel. Então, eu acho que a família dele devia ser uma família pagã, que não acreditava em Deus. Mas Jabez foi diferente, acreditou no Deus de Israel, né? Então, é o que devemos fazer. Muitas das vezes tem pessoas próximas da gente que falam: eu não acredito, isso não acontece comigo, se eu fosse você eu não ia lá, porque também não vai acontecer. Mas você tem que acreditar em você mesmo, você tem que acreditar que você vai conseguir, que Deus vai te abençoar. Então, Jabez invocou, que significa clamar, recitar, gritar e proclamar. Então assim fala, né? Quando o homem volta-se para Deus, invoca o seu nome, situações, turbulências da nossa vida começam a mudar. Então muitas das vezes, quando invocamos o nome de Deus, temos dificuldades em algumas coisas da nossa vida, a situação que muitas das vezes está mal começa a ficar boa. Mas na vida do crente, as coisas não podem ser só boas, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, tem que a gente tem que passar na prova também, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, aí foi que a oração de Jabez, né? A oração de Jabez, que ele pediu a Deus que o abençoasse, né? Que o abençoasse e que desse bênção na sua vida. E muitas das vezes, né, como a gente muito fala, que o diabo já tinha dito: acabou tudo para você. Eu quero te dizer que ele é o pai da mentira. Jesus disse que o ladrão vem senão para roubar, matar ou destruir, mas eu vim para que tenham vida e com abundância. A tua bênção Jesus já conquistou lá na cruz, amém? Então, com a morte de Jesus, ele nos deu salvação, perdão, cura física, emocional, bênção familiar, no cônjuge e na vida eterna. Então Deus, ele na cruz, ele nos abençoou de uma tal forma que ninguém mais pode fazer o que ele fez. E então assim, é muito gratificante. E no Evangelho de João diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então devemos acreditar em Cristo, porque nem tudo está perdido e nem tudo está morto. E a Bíblia também relata que na Bíblia existe mais de 8.000 bênçãos, né? Então
alguma coisa a gente tem que trazer para a vida da gente, né? 8.000 bênçãos, não é possível que dessas 8.000 bênçãos a gente não vai ter uma, né? Então, Jesus Cristo, ele tem muitas bênçãos para nós. Então, e Jabez diz que ele pediu para Deus alargar o seu espaço, para que Deus abençoasse. Alarga o espaço de tua tenda e amplie e firme bem as tuas estacas, que existem muitos ventos contrários, muitas das vezes bate em nossa tenda, mas se não firmarmos bem as estacas de nossa tenda, ela vai cair. E aí você pergunta, onde eu posso firmar minhas estacas? No coração da palavra e no principal fundamento, que é Cristo. Então, a mão de Deus é a nossa proteção, e o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E debaixo da mão de Deus está a nossa dependência de Deus, na provisão, na bênção e guardado pelo Todo-Poderoso. Amém? Então, assim, já está encerrando, e assim, eu gostaria também de trazer algo diferente daqui, que também me chama muita atenção, que é na questão da história de Davi. Eu não sei quem foi, eu não sei se vocês já ouviram falar, uma cidade chamada Ziklag. Eu também achei interessante e fui buscar. E Ziklag, ela foi invadida e Davi não se encontrava. Davi estava em batalha, né? Muitas das vezes a gente está em batalha, muitas das vezes a gente está batalhando, e às vezes a gente está cansado, quer chegar em casa, quer receber um abraço dos nossos filhos, nossas esposas, e às vezes a gente chega em casa e tem uma decepção. Então foi o que aconteceu com Davi. Ele chegou em casa cansado, depois de muitas guerras, muitas lutas, e chegou em casa e se deparou com a sua cidade em chamas, e tudo que ele tinha foi levado, tudo que Davi tinha foi levado. Mas aí você pergunta, mas ele fez algo mal? Ele merecia isso? Não. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida não porque merecemos ou porque fazemos coisas mal, mas sim porque o inimigo ele vem senão para roubar e destruir, né? Mas a Bíblia já fala que Deus ele veio para nos abençoar e dar vida com abundância para nós. Então foi o que me chamou a atenção na cidade de Ziklag, porque Davi chorou muito, e muitas das vezes a gente perde muitas das coisas da gente. A gente perde família, eu já perdi, então muitas das vezes a gente perde algumas coisas que deixa a gente desanimado, e muitas das vezes a gente desanima com a igreja. Muitas das vezes a gente fala assim, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber, mas tudo isso é propósito de Deus para o nosso crescimento, né? Então eu creio que a gente serve a um Deus poderoso, misericordioso, e que está aqui para nos salvar e nos abençoar de tudo quanto é provação que passarmos. Então é isso que eu gostaria de deixar para a igreja, e agradecer a oportunidade. Espero que os irmãos, algo que eu tenha falado, possa ter uma sementinha, pelo menos de alguma coisa, possa ter saído daqui, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? Então alguma coisa ou algo para algum irmão que está passando por alguma coisa, não sei, mas Deus nesta noite alguma coisa ele tem para você. Então eu gostaria de deixar muito obrigado pela oportunidade, e que Deus possa abençoar nossas vidas grandemente nesse final de ano e no próximo ano que vai vir, amém? Muito obrigado pela oportunidade.